Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Examinar e Refletir. Eu sou o professor Misael Silva e para mim é uma satisfação poder saber que você está tomando um pouco do seu tempo para fazer um processo de exame, de reflexão, a partir de algumas colocações, ideias que nós vamos compartilhar aqui com você. Bem, lembrando que se você quiser receber as nossas notificações dos nossos vídeos, inscreva-se no canal, acione o sininho, porque nós temos uma agenda de vídeos toda terça, quinta e sábado a partir das 19 horas. Claro que você não tendo esse horário disponível, o vídeo estará lá à sua disposição e você poderá acessar no horário que melhor lhe convier. Temos também o nosso site, onde você pode encontrar materiais relacionados às reflexões e outros estudos e sermões escritos por mim, que estarão à disposição gratuitamente. Acesse lá nosso site, o endereço está aí aparecendo para você. Será um prazer poder contribuir nos seus estudos, no seu exame da Palavra de Deus. Também é sempre bom lembrar que você deve buscar lá no início das nossas reflexões, a nossa linha de ensino, o nosso fundamento, tudo aquilo que a gente colocou como norteador da nossa filosofia de ensino, da nossa proposta de conteúdo, até para que você possa ter um julgamento mais justo. Embora a gente sempre diz que você não é obrigado a concordar com tudo que nós estamos colocando, mas apenas respeite aquilo que nós defendemos como verdade, que nós acreditamos, assim como você tem também as suas verdades e nós as respeitamos também. Bem, vamos agora para a nossa reflexão de hoje. Fique aí, porque vem coisas muito importantes para a sua reflexão. E se você gostar, compartilhe com outras pessoas, divulgue o nosso canal. Muito obrigado. Vamos para a reflexão de hoje. Bem, nossa reflexão de hoje é um tema bem interessante. Assim, não que os outros não sejam, mas talvez possa gerar controvérsias ou certas questões sejam despertadas na sua cabeça que você nunca tinha parado para pensar. A questão é, Deus está no controle de tudo. Essa é uma frase muito usada. Deus está no controle. Jesus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Bem, se você pensar na linha pedagógica que nós estamos construindo, em que nós estamos contrastando a essência do Evangelho com uma linguagem socioemocional, você vai ver que esta colocação de Deus está no controle dentro de uma linha de foco no socioemocional, ela pode gerar determinadas distorções. Por isso, eu convido você agora a examinar essa temática e refletir alguns aspectos que nós vamos colocar. Bem, vamos lá. Primeira coisa, o que é controle? Bem, vamos buscar lá no site, lá na internet, como hoje a maioria de nós fazemos, ação de controlar, de possuir domínio sobre algo ou alguém. Adaptei lá algum detalhe lá do dicionário, e para uma ideia mais aplicável, mais direcionada, e coloquei lá, monitorização que se faz acerca de algo, alguém ou processo, e um mapa que regula rotas e caminhos. São exemplos de formas de controle. Então, controlar, possuir domínio sobre algo ou alguém, monitorar, regular rotas, essa é uma ideia básica do que é controle. Bem, será que é dessa forma que o controle de Deus se exerce em nossa vida? Será que é dessa forma que o controle de Deus se exerce na vida de todos, independente de sermos cristãos ou não? Bem, vamos lá. Número 2. Deus ter poder de intervir significa que Ele está intervindo diretamente em cada ação ou processo ou sistema produzido pelo ser humano? Vamos lembrar de Jesus. Jesus, no seu ministério, em algumas situações, como por exemplo, na multiplicação dos pães, na pesca milagrosa,
na ressurreição de Lázaro, você vai observar que tudo aquilo que estava no âmbito do homem fazer, Jesus não fazia. Embora ele tivesse todo o poder e pudesse remover, por exemplo, a pedra da sepultura de Lázaro, ele não fez isso. As pessoas tiveram que remover. Embora Jesus tivesse o poder, e ele já sabia que ele poderia fornecer o pão necessário para as pessoas, a multidão que o seguia, mas ele não fez isso antes de permitir que as pessoas assumissem as suas responsabilidades de tentar ver que possibilidades existiam para os discípulos de alimentarem a multidão. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus não discute a rotina dela, Jesus nem se propõe, nem a Bíblia não registra que Jesus se ofereceu para carregar os baldes dela. Não, existe toda uma situação já da vida humana estabelecida que o Deus capacitou o ser humano a fazer e a realizar, e a decidir, tomar escolhas. Então, será, que Deus intervir significa ele estar intervindo diretamente em todas as ações, em todos os processos, em todos os sistemas da nossa vida? 3. Vamos lá. Isso aqui não foi tirado de nenhum lugar. Eu trouxe apenas como uma forma de tentar usar uma didática para tentar transmitir a reflexão para você, né? O que é controle por pré-estabelecimento e gestão diretiva e pedagógica? Controle por pré-estabelecimento e gestão diretiva e pedagógica. Bem, para que a gente possa entender essa ideia de controle pré-estabelecido, gestão diretiva e pedagógica, eu peguei um exemplo de uma coisa que se fala muito na televisão, se fala muito principalmente no campo político, que é o controle do Estado. Que o Estado controla o mercado, que a presença do Estado é muito grande no mercado, que o mercado que o Estado interfere no mercado, que o Estado controla a nossa vida. Sim, é fato. O Estado é uma entidade, nosso Estado é uma entidade federativa e que detém controle. Mas você já viu o Estado andando por aí? Andando atrás de você? Procurando você em algum lugar? Se fazendo personificar para poder intervir em algumas situações, seja da empresa, seja do indivíduo, seja de alguma instituição? Não, você nunca viu o Estado personificado numa situação concreta, agindo, interferindo nas coisas do cotidiano do cidadão, das empresas, das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, das instituições de forma geral, ou a economia, ou o mercado agrícola, enfim. O Estado, ele controla, mas ele controla por pré-estabelecimento e por uma gestão diretiva e pedagógica. Ou seja, existe uma série de normativas, uma série de leis, uma série de elementos que estabelecem parâmetros que determinam como a empresa vai agir, como ela pode chegar a determinado objetivo, como ela pode chegar a determinado resultado, que obrigações e deveres ela vai ter. Então, o Estado está no controle, sim, mas não que essa seja uma ação direta e imediata. Não, é por pré-estabelecimento de parâmetros, preceitos, princípios, regras, regulamentações e que vai fazer com que as pessoas elas não possam sair desse caminho sem cumprir devidamente o seu papel, seja de cidadania, seja de empresa. Será que está dando para entender? Outro exemplo de gestão pré-estabelecida, controle pré-estabelecido e gestão diretiva. Por exemplo, o diretor-geral de uma empresa. O diretor-geral de uma empresa, ele está no controle da empresa. Mas não quer dizer que ele vai, ou ele está fisicamente, presencialmente, em cada departamento, ao lado de cada funcionário, de cada colaborador da empresa dele. Não. Mas ele está de forma indireta presente? Ele está de forma indireta no controle? Sim. Como? Porque as regras, a filosofia, os princípios, as metas, a missão da empresa são direcionadas por ele. Ele estabelece. Então, aí o que ele faz? Ele acompanha as metas, ele acompanha os resultados, ele acompanha os feedbacks, ele acompanha os retornos que são dados pelos diferentes departamentos e ele está no controle.
Isso é um controle por pré-estabelecimento de parâmetros e uma gestão diretiva e pedagógica. Por que diretiva e pedagógica? Porque além da gestão monitorar, acompanhar resultados, metas, cumprimento de missão, lembra lá do PDCA? Ele vai intervir nos desvios, nas falhas, nos erros, nos equívocos e vai gerar ajustes, aprendizado, para que a empresa, para que a instituição, qualquer que ela seja, ande dentro daquilo que está estabelecido como propósito. E às vezes, uma empresa, dependendo do seu porte, ela tem um quadro societário, ela tem um conselho administrativo, que é uma instância superior, que estabelece parâmetros, que também controla a atuação, inclusive do diretor-geral. Então, eu posso ter controle por pré-estabelecimento, gestão diretiva e pedagógica. E aí estão alguns exemplos. Até um professor em sala de aula exerce esse tipo de controle. Quando ele passa um projeto, ele pré-estabelece determinados parâmetros, determinadas ações, e o aluno, ele para alcançar o resultado final, ele precisa seguir aqueles parâmetros. O professor está no controle. Mesmo que ele atribua encargos aos seus alunos que deverão cumprir os seus parâmetros. Mas através dos parâmetros que ele estabelece, ele está no controle. Mas o importante nessa questão de nós definirmos controle pré-estabelecido e gestão diretiva pedagógica está da gente ter o cuidado de não pensarmos que Deus nos fez marionetes. Como se Deus estivesse lá de cima, conduzindo tudo o que acontece na nossa vida. Como se Deus, quando eu levanto, Deus está no controle. Quando eu entro no meu carro, Deus está no controle. Quando eu vou para a empresa, Deus está no controle. Quando eu faço isso, Deus está no controle. Agora, aí fica a reflexão. Deus nos fez marionetes ou estabeleceu sistemas e leis e nos deu capacidade de escolhas e decisões, mas que nos leva a resultados e consequências também pré-estabelecidas. Bem, pensa bem. Imaginemos, eu gosto muito de Miguel Pereira, uma cidade onde até morei há algum tempo. Lá para chegar a Miguel Pereira tem uma serra. E a serra tem curvas muito fechadas de baixa velocidade. Imaginemos, Deus está no controle. Eu vou acelerar meu carro e numa curva de 20 km por hora eu vou entrar a 100 km por hora. Deus está no controle? Está. Você vai bater com o seu carro, você vai cair da serra lá para baixo no controle de Deus, porque Deus determinou para a física que naquela curva só cabe 20 quilômetros. E se você entrar 100, o controle de Deus vai fazer você talvez até morrer. Está no controle de Deus. Mas por quê? Porque Deus estabeleceu o parâmetro das leis da física que vão reger as ações que eu devo fazer. Se você subir num prédio de 20 andares e sem paraquedas ou sem uma proteção lá embaixo e você pular lá de cima, Deus está no controle, você vai morrer lá embaixo. Vai morrer por quê? Porque Deus criou a lei da gravidade e o seu peso em aceleração com a lei da gravidade, quando chegar lá embaixo, você simplesmente vai morrer. Deus está no controle. Quem estabeleceu essa lei foi Deus. Está entendendo o que eu quero dizer para você? A mesma coisa na química, na biologia, a mesma coisa nas ciências humanas, a mesma coisa na sociologia, a mesma coisa são nas leis de mercado, nas leis da administração. Deus pré-estabeleceu e entregou ao homem todo um sistema em condições de funcionamento para gerar resultados negativos e positivos, mas de acordo com a decisão que o homem toma, de acordo com as escolhas que o homem toma. Você tem o seu computador. O seu computador, ele tem toda uma sistêmica, toda uma estrutura de hardware para cumprir várias funções. Agora, dependendo de como você conduz o hardware do seu computador, o software do seu computador, como você conduz a sistêmica do seu computador, ele vai gerar esse ou aquele resultado. Se eu coloco o computador de última geração na mão de uma pessoa que não entende nada de computador, vai gerar um resultado muito aquém daquilo que deveria. Se eu coloco num especialista, vai gerar um alto resultado.
Mas o sistema está lá. O sistema que controla as funções, que controla os resultados, estão lá pré-estabelecidos. Agora, cabe a você saber usar aquele sistema para gerar resultados. Ah, vou fazer um concurso público. Saiu o edital. Vai ter um concurso para a Polícia Federal. Vai ter agora aí um concurso para a Polícia Federal. Saiu o edital. Vou estudar. Deus está no controle. Eu vou passar. Vai passar nada, filho. Tem gente estudando há 4 anos, 5 anos, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito de contravenção penal, para poder passar no concurso, filho. Você acha que é assim? Né? Deus está no controle. Eu não entendo nada de engenharia, não entendo nada de construção civil, vou construir a minha própria casa. Deus está no controle. Vai lá, filho, constrói a sua casa. Sem saber os fundamentos de como se estabelece um alicerce, como se coloca uma viga, de como se assenta um tijolo, vai lá e faz. Deus está no controle. Deus vai fazer por você. Pega um carro sem saber dirigir e sai andando com ele. Para você ver se você anda com carro, Deus está no controle, Ele vai levar o carro no seu lugar. Se você não souber dirigir, filho, o carro não sai do lugar. Então, Deus não nos fez marionetes. Deus estabeleceu princípios e as decisões são tomadas por você. As ações são tomadas por você. Você é condutor das ações dentro daquilo que Deus estabeleceu como leis. E não estamos falando apenas de leis espirituais. Estamos falando das leis também da dimensão humana. E isso serve para o cristão e para o não cristão. E o que é controle por ação diretiva por chamada específica? O que é controle por ação diretiva por chamada específica? Aí é uma outra situação. É quando Deus, por sua misericórdia, por seus desígnios, determina, Ele escolhe alguém, porque Ele escolhe, quando um dia você chegar diante dele no céu, você pergunta para Ele por que Ele escolheu Elias, por que Ele escolheu Moisés, por que Ele escolheu Samuel, entre tantas pessoas, Ele escolheu Ana para gerar. Você pode bater um papo com Deus lá no céu, porque que determinadas pessoas foram escolhidas, né? Então, o que acontece? Deus estabelece propósitos específicos com aquela pessoa e faz com aquela pessoa uma aliança para um propósito específico. Aí é diferente. Aí Deus vai passar a nortear a vida daquela pessoa, cuidar daquela pessoa de uma maneira diferenciada, até porque quando Deus estabelece um propósito específico, o mundo espiritual entra em guerra e batalha contra aquele propósito de Deus. Aí Deus tem que ter um cuidado todo especial. Também pode acontecer uma ação diretiva em que você decide dobrar os seus joelhos, consagrar a sua vida a Deus, colocar a sua vida na mão de Deus e pedir a direção de Deus na sua vida para que Deus cumpra propósitos específicos na sua vida. E se Deus tiver propósito específico na sua vida, Ele vai ter controle e direcionamentos para que você alcance esse propósito. Mas essas situações são situações de chamadas ou entregas específicas. Não é uma coisa generalizada. Nós temos a mania, muitas vezes, de querer viver a experiência do outro. Ah, eu quero ser igual fulano. Eu quero pregar igual fulano. Eu quero ser igual Elias. Eu quero ser igual Moisés. Eu quero ser igual Pedro. Eu quero ser igual Paulo. Não vai ser igual. Deus pode até usar você, mas igual ao outro você não vai. Deus não é Deus de repetição, né? E além do mais, você vai pagar o preço que eles pagaram para eles serem o que eles foram, né? Então, assim, Deus pode ter um controle de uma ação diretiva? Pode, mas em determinados casos específicos, mas não generalizado. Não é você querer que cada passo que você dê na sua vida, de cada decisão que você tomar na sua vida, você achar que Deus tem que estar no controle. Você está enfrentando uma enfermidade? Deus está no controle? Sim, Ele estabeleceu leis para a medicina, leis para as suas células, leis para o seu sistema imunológico. Ele estabeleceu uma série de elementos que regem. Em algumas situações, dependendo do propósito para a vida de uma pessoa, Ele intervém no sistema imunológico, potencializa, cura, reverte a genética e faz milagre. Mas Ele faz isso com todo crente? Não. Ele faz isso com todas as pessoas? Não. Às vezes Ele faz isso com não crente. Ele faz isso com não crente e não faz com crente? Sim. Às vezes um não crente sai de uma situação determinada e o crente não sai.
Crente sofre acidente de carro? Sofre. Morre de acidente de carro? Morre. E às vezes um não crente é salvo miraculosamente de um acidente de carro? Sim. Então, essas questões, elas não são de fácil entendimento. Não há uma fórmula. Não dá para transformar isso em frases de efeito, de impacto no campo socioemocional. Você tem que entender que Deus estruturou todas as coisas, inclusive o seu ser biológico, o seu ser emocional, o seu ser intelectual, todos os sistemas que compõem o mundo, Deus estabeleceu tudo. Ele está no controle porque todas as leis foram estabelecidas por Ele e Ele rege todas as coisas. O que dizer diante disso de Romanos capítulo 8, versículo 28? O que diz Romanos capítulo 8, versículo 28? Olha só. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O fato de Paulo dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, não está relacionado com Deus estar controlando tudo na sua vida. Significa que, dentro das leis do mundo espiritual, mesmo quando acontece alguma coisa adversa, se você está vivendo dentro dos parâmetros das leis espirituais, até aquilo que aparentemente seja ruim, vai se tornar em bênção para a sua vida. E isso pode acontecer também até na vida de uma pessoa não crente, uma situação trágica, uma situação aparentemente difícil, que vai trazer um novo momento para a vida daquela pessoa. O que dizer do Salmo 127, versículo 1 e 2? O Salmo 127, versículo 1 e 2, bastante conhecido, né? Principalmente do pessoal que gosta de caixinha de promessa, ou pegar coisas nas redes sociais. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Diante do que a gente acabou de falar, contextualizando o que a gente acabou de falar, trazendo o contexto, né? E trazendo até exemplificações da vida de pessoas no mundo real e na própria Bíblia, o fato de dizer que o Senhor não edificar em casa e vão trabalhar os que edificam, não quer dizer que Deus vai trabalhar para edificar a casa para você. Não, é porque, na verdade, os fundamentos, as leis, né? Paulo vai dizer que as coisas que são visíveis são feitas daquilo que é invisível. Ou seja, o mundo espiritual rege todas as leis, inclusive as leis da edificação de uma casa, as leis de segurança de uma cidade, as estratégias naquela época de guerra, de batalhas, de conflitos. Então, isso quer dizer que Deus flui dele todas as coisas. Você não pode achar, seja crente ou não crente, que as coisas acontecem na sua vida fora da provisão de Deus, do fornecimento do mundo espiritual para trazer as coisas à existência. Sem Deus, nada existe. Mas isso não quer dizer que Deus vai ficar agindo por você, fazendo por você aquilo que cabe a você fazer. O que dizer de Tiago, capítulo 4... Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Diz assim: eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. O que Tiago está querendo combater aqui, isso fica claro no versículo 16, é a soberba do homem. Esquecer que existe um Deus
que é Senhor de todas as coisas, e que você, como homem, não tem o domínio do seu futuro, do seu amanhã. Jesus, inclusive, fala, basta cada dia o seu mal. Não antecipe o que vai acontecer lá adiante. Você não pode acrescentar um covo da sua estatura, você não tem domínio, né, sobre o futuro, sobre determinar as consequências lá na frente. Você depende do sistema estabelecido por Deus, o que está projetado por Deus, que vai gerar, a partir das suas atitudes, determinadas consequências ou não. E Tiago também dá ênfase à questão da vida, que é a questão que, junto com a questão da vida, vem a questão da morte. Porque morte, a data da minha morte e da sua morte, não está pré-determinado. Imagina se Deus dissesse para o meu coração, se eu soubesse quando eu ia morrer. Imagine as crises emocionais e os conflitos que poderiam ser gerados nos seres humanos se ele soubesse do dia da manhã, se ele morreria ou não. Isso Deus não deu ao domínio do homem. Então, embora você tenha responsabilidade sobre as suas ações, mas você não tem domínio sobre aquilo que Deus estabelece. Por isso que a gente, os cristãos, costumam dizer, graças a Deus. Não significa que não houve esforço seu. Né? Existem pessoas que criticam os cristãos por dizerem graças a Deus, como se nós estivéssemos anulando a nossa responsabilidade, a nossa ação. Não. Quando eu digo graças a Deus, é porque eu reconheço que as minhas ações, as minhas decisões, elas estão sendo conduzidas dentro de um processo, dentro de um sistema que foi estabelecido por Deus, e só pela existência disso, que inclusive começa pelo meu organismo, pelo funcionamento do meu cérebro, que foi Deus que desenvolveu, só por isso todas as minhas ações se tornam possíveis. Bem, o que dizer de Lucas 14, 28 e 32? Vamos ver aqui. Estamos fazendo diferente hoje. Vamos lá. Diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Embora seja uma parábola, Jesus está fazendo aqui uma figura para explicar um determinado fundamento, mas a partir desse elemento que Jesus utiliza, a gente percebe que Jesus considera dentro da dimensão humana que, embora Deus esteja no controle de tudo, eu não posso simplesmente resolver fazer uma casa, né? Me deu vontade, vou fazer minha casa. Deus está no controle. Eu vou fazer e Deus vai abençoar e Deus vai abrir as portas. Não, ele está dizendo que o ser humano tem que sentar, planejar, calcular se ele vai ter condições de construir a casa ou não. Deus não está no controle? Sim, está no controle, mas Deus estabeleceu sistemas, leis, princípios que regem as ações e as nossas decisões, e isso não nos livra das nossas responsabilidades. Outra coisa, Deus está no controle apenas para cristãos evangélicos? Vamos lá. O que dizer de Mateus capítulo 5? Mateus capítulo 5. Versículo 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Jesus está falando de fenômenos que estão ligados a leis da natureza, a leis da física, a lei da biologia e tudo mais, e que Deus coloca à disposição tanto do justo quanto do injusto, de todos. Então, quando a gente pensa no controle de Deus, no controle sistêmico da vida que nós vivemos dentro da dimensão humana, isso não se refere apenas aos cristãos evangélicos. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 25. Bem, aqui eu vou resumir por causa do nosso tempo.
né? Aqui é aquela passagem que Jesus manda a gente não estar ansioso por aquilo que virá amanhã. Quando Jesus fala para nós não estarmos ansiosos pelo que havemos de comer, nem pelo que havemos de vestir. E aí Jesus faz uma comparação. O nosso Pai Celestial, ele cuida dos pássaros, alimenta os pássaros, eles não trabalham e eles são alimentados. Os lírios do campo, eles também não fiam, mas nem Salomão se vestiu com a glória dos lírios do campo. E aí Jesus vai dizer, vocês não valem mais que os pássaros? Vocês não valem mais do que os lírios do campo? Quem é que vale mais do que o lírio do campo? Só o crente? Só o cristão? Ou o ser humano como um todo? Então, Deus gera a provisão, a condição para qualquer ser humano alcançar uma vida com bem-estar, com saúde e com a provisão necessária. Eu costumo dizer, até para meus alunos, que a vida não é injusta, o mundo é injusto, porque a vida é o sistema de Deus, o mundo é o sistema do maligno, que vai corroer os princípios, os valores e que vai trazer fome, guerra, desgraça, indiferença, injustiça social e por aí vai. Então, Deus estabeleceu dessa forma, que nós valemos mais que os pássaros e os lírios, nós, seres humanos. Com a distorção desta ideia, não nos leva a uma zona de conforto? Não é para quem está em busca de um Jesus no campo socioemocional, é muito confortável chegar e usar essa frase fora de contexto. Ah, Deus está no controle, Deus está no barco comigo, Deus é isso, Deus é aquilo. E onde estão as suas responsabilidades? E onde estão as consequências pelas suas decisões? Você vai viver numa eterna vitimização, colocando culpa no mundo, colocando culpa no diabo? Né? O diabo muitas vezes recebe uma conta enorme de coisas que ele não fez, né? Mas ele está sempre levando a culpa por determinadas decisões que nós tomamos. Bem, e aí fica uma última reflexão. Fica uma espécie até, me atrever aqui na minha humildade, na minha pequenez, um desafio. Quem é capaz de explicar como Deus faz o controle de tudo de outra forma? Vou repetir. Quem é capaz de explicar como Deus faz o controle de tudo de outra forma, diferente do que eu expliquei aqui? Diz para mim, mostra para mim na Bíblia, como é que Deus faz o controle de tudo, fazendo que nós sejamos marionetes, interferindo em todas as minhas ações, em todas as minhas decisões. Quem é capaz de explicar como é que Deus faz o controle de outra forma? Fica aí a reflexão e, inclusive, um desafio para alguém trazer aí uma explicação para nós de como é que Deus faz esse controle. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo ao canal Examinar e Refletir. Deixe o seu like, inscreva-se, acione o sininho. Deus abençoe a sua vida.